Agora, até aqui a gente falou de comando técnico, Sim. principalmente das responsabilidades de quem está fora de campo. Diretoria, SAF e treinador. Quero falar agora de quem está em campo, Tá. porque obviamente que o Pepa tinha a sua responsabilidade. Uhum. E eu acho que realmente no conjunto chegou em um ponto que não dava para continuar, já não seria legal a permanência, mas erros individuais custaram caro para o Cruzeiro até aqui. Muito caro. E aí eu tenho certeza que o Pepa não treina o Wesley errando um gol daquele contra o Palmeiras. Não. Ali o Cruzeiro poderia ter feito 1-0 já no segundo tempo, né? E o Cruzeiro estaria, talvez, próximo de uma vitória contra o Palmeiras fora de casa. Não é só esse erro, né? Ele não treina o erro do Gilberto de não segurar uma bola daquela, acaba causando empate contra o Corinthians. Uhum. Ele não treina tanto erro de finalização, ou não treinou, falando já no passado aqui, né? Como foi Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro dominou o líder do campeonato no Mineirão. Fiz essa partida. Eu quero saber, então, da responsabilidade de quem está em campo. Porque a gente citou aí alguns jogos que o Cruzeiro teria somado 5, 6, 7 pontos. A situação seria completamente outra hoje na tabela. Estaria brigando ali por uma possibilidade até de Libertadores. Então, para você, qual a parcela de culpa de quem está em campo? Cara, eu poderia colocar 50%, mas eu coloco no Pepa 30%, 70% de quem tá em campo. 70% de quem tá em campo. Esse número, 70%. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o Wesley também perde um gol feito contra o Internacional. Né? O Bruno Rodrigues perde um gol feito que seria a nossa classificação, ou talvez a vitória contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Agora eu não lembro se aquele gol. Acho que ele perdeu aquele gol na Copa do Brasil. Me lembro do gol, que ele tenta tirar o jogador antes. Isso, tem uma tava com falha gol livre. grotesca do Cruzeiro nos gols do Grêmio, na nossa eliminação aqui no Mineirão. Grotesca, falha de defesa. Né? O primeiro gol agora no Brasileiro do Grêmio lá também foi falha da defesa. Foi. O Gilberto perdeu o gol debaixo da trave sem goleiro. Sem goleiro, sabe? Falha do Gilberto, por exemplo, naquela saída de bola, que ele tinha que segurar a bola no ataque e o Corinthians consegue arrancar a bola. Gão, mas percorreu o campo inteiro. Percorreu o campo inteiro, bicho. Mas na escolinha você aprende que é o centroavante que mata a jogada. E os 30% do Pepa, meu amigo, é essas tomadas de decisões que ninguém entende, né, cara? Por exemplo, você vai mexendo no time, você troca 6 por meia dúzia. E minha culpa também no Pepa, cara, é muito baseado no seguinte, da responsabilidade do jogador também. Porque o jogador inteligente, ele percebe que alguma coisa não tá funcionando e ele, em campo, começa a buscar outros mecanismos. O jogador inteligente, ele sabe fazer isso em campo. O jogador limitado, ele fica preso ao que o treinador falou. Aquele que é gênio, não tem nenhum gênio no time do Cruzeiro, mas você pode ter um jogador inteligente, um cara que desenvolva pelo menos essa inteligência. Vai falar assim, ó, como eu percebia, por exemplo, o jogo contra o Curitiba e contra o Goiás, o Cruzeiro era assim, pegava a bola na linha de defesa, tocava. Quando chegava no último setor ofensivo, meu amigo, era uma parede com 4 jogadores, com um volante ou um meia tentando se articular, e os 4 conectados ali, enfiados no setor ofensivo do Cruzeiro, sem movimentação. Não vinha o centroavante, não vinha o segundo atacante, os pontas não se movimentavam nem nada. O Arthur Gomes melhorou muito isso e o Matheus Pereira, quando teve em campo, também deu uma melhorada. Tanto que aquele jogo contra o Atlético Paranaense eu percebi um Cruzeiro com mais mobilidade em campo. Né? Então, e contra o Botafogo também. Então eu percebo que também tem essa nuance, por isso 70% do elenco. Quando o pessoal vira pra mim e fala assim, ó, cara, mas o Pepa tinha muita parcela. O Pepa tinha 30% da culpa. Porque a gente conseguiu perceber um formato de jogo, um padrão de jogo, mas a tomada de decisão estratégica e essas observações durante o jogo foi onde ele pecou bastante. Porque isso é o treinador que olha e fala assim, vocês estão parados, movimenta, meu amigo, tá maluco? Acho que passa por isso, 70%. E nesse jogo contra o Bragantino ficou claro que o jogador do Cruzeiro é condicionado àquilo que o treinador manda. E por isso a minha preocupação em relação à chegada do Zé Ricardo. Porque o jogador inteligente, tem um interino no banco. Eu não vou queimar o cara. Eu vou fazer meu papel em campo pra coisa funcionar, inclusive pra camisa que eu tô vestindo. Contra o Bragantino, durante talvez 60% do jogo, eu vi um Cruzeiro muito desorganizado e sofrendo na mão do Bragantino. A sorte é que o Bragantino, o Léo Ortiz não estava no dia muito inspirado na defesa, a gente não se aproveitou disso, e o Bragantino chega sem... É Léo Cittadini? Não é Léo Cittadini? Não, o quê? Um meia que tava lá, que é articulador, bom e tudo, que eu esqueci agora o nome. Ele entra no segundo tempo, né? A sorte que não entrou, ele também não estava tão inspirado. Né? Porque senão, meu amigo, a coisa ia ficar um pouco mais complicada naquele jogo. O Capixaba que entrou durante o jogo, Capixaba, né? que o Cruzeiro inclusive tinha interesse nele. Por isso que eu confundi com Cittadini. Cittadini, Capixaba. Ele erra um gol bem cara a cara com o Rafael Cabral, que foi o cara que salvou o Cruzeiro pra mim naquela partida. Que eu cornetei demais naquele gol lá que ele mandou abrir na batida de bola do Hulk, mas... Foi bem demais a partida. Fora isso, não teve nada que comprometeu o Cruzeiro.